alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto a espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, e em nome dela fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada, e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Até aqui. Chega a dar dor de cabeça, né, de ler esses versículos. Não sei você. Mas quando eu lá abro e dá uma agonia, né, que você vai lendo, você vai ficando meio desesperado, dizendo, meu Deus, que é isso aqui? Por que isso aqui está na Bíblia? Negócio doideira demais. Então, postei nas redes sociais que nosso assunto hoje é a marca da besta. Tirar toda a mistificação e talvez até toda a ingenuidade que o tema sugere. Então, a pergunta básica, pastor, a marca da besta é um chip? Não, está bem longe de ser. Eu acho que enquanto a gente pensar que a marca da besta é um chip, a verdadeira marca da besta é impressa e a gente nem percebe. Então, João teve uma visão na ilha de Patmos. Ele foi arrebatado espiritualmente, entrou em êxtase espiritual, teve uma visão do Senhor e começou a ver algo. Se ele viu o que o Senhor mostrou, como disse o apóstolo Paulo quando foi arrebatado, em uma das suas cartas no Novo Testamento, que aquilo que se vê diante da glória de Deus é inefável, imensurável. Então Paulo diz, eu não consigo articular em palavras o que vi. Então João é um deles. João e nenhum homem vai conseguir articular em palavras o que viu. Apocalipse diz que nós pisaremos na eternidade em ruas de ouro. Eu não creio. Eu creio que não existe palavra semelhante, analogia semelhante. O que João viu foi tão límpido, puro, autêntico, santo, glorioso, que a única coisa que ele consegue associar dessa visão da eternidade para a vida presente é o ouro. Mas Jesus não combateu a avareza, concorda comigo? A tolice de vida, o amor aos bens. Aí ele fala uma coisa e faz outra. Aquilo que ele mandou a gente não amar, ele vai fazer com que a gente pise em cima e vai fazer ruas de ouro. Eu vi um pastor certa vez, um irmão constrangido, porque foi para um hotel muito luxuoso com o pastor, e o tapete era grossão assim, né? E o irmão, pastor, estou constrangido, que tapete deve ser muito caro. E o pastor falou, acostuma, irmão, você vai pisar em rua de ouro. Então, eu não sei porque a gente interpreta assim. Então, João diz e ele começa a fazer a analogia dos símbolos da eternidade, da morada celestial, com pedras preciosas, ouro, esmeralda, topázio. Não é a coisa em si. Porque o que João diz? Há sabedoria, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, Apocalipse é primariamente uma figura de linguagem. É necessário que o apóstolo Paulo chamou de espírito da revelação. Então, talvez haja literalidade, talvez não haja literalidade. Então, é necessário a sabedoria que Deus concede a cada um de nós com a busca, com a meditação, para a gente entender um pouco do que se trata. Então, quando João fala da marca da besta, você acha que o Senhor mostrou para ele um chip? Falou sobre marca de besta, certo?
Então, na cabeça dele, ele diz, estou vendo um chip, então vou escrever aqui. Não tinha esse nome na época, então vai marca mesmo. Eu acho que não. Estou vendo um negócio aqui meio complicado, que eu não sei o que é, mas ele não chamaria marca. Então, literalmente, como o Império Romano legitimava a escravidão, fazendo uma marca no escravo. E onde era essa marca? Ou na testa do escravo, ou no pulso direito do escravo. Era assim que todo imperador romano. Então, João vai estabelecendo símbolos a partir da própria relação que ele tinha com aquilo que via a partir do Império Romano. Os símbolos todos de Apocalipse, há uma linguagem teológica chamada de linguagem apocalíptica. Então, tem chaves bíblicas pelas quais nós podemos interpretar esses elementos. E quase todos esses elementos estão inseridos diretamente à cultura romana, dentre ela a marca do escravo. Então, o que ele via nessa visão? Um exército arregimentado, como se fossem os escravos do imperador romano, alinhados para um propósito. Então, ele estava vendo mais ou menos um controle das massas. Então, assim como o imperador romano cria o seu povo a partir da escravidão, eu estou vendo, Deus está me dando uma visão, uma percepção espiritual futura de que a humanidade vai se tornar um exército robotizado, respondendo a um comando, como se fossem escravos do imperador. E ele sabia muito bem a dor que o imperador causava, né? Ele era refém e ele estava exilado por causa de um imperador chamado Domiciano, que foi o imperador que mandou matá-lo numa caldeira de azeite fervendo, e ele não morreu. Então, esse mesmo imperador mandou exilá-lo na ilha de Patmos, o lugar onde ele teve essa visão, essa visitação do Senhor, e ele teve essa percepção. Então, eu acredito que essa questão de chip, ela existe e ela vai fazer parte do globalismo, da quebra das fronteiras da nação, multiculturalismo que nós chamamos. Vai chegar a um certo momento histórico nas quais todas as fronteiras das nações vão cair por terra. Aí vai fazer sentido a questão do chip, mas ele não simboliza diretamente o que o apóstolo João chamou de marca da besta. É uma outra coisa. Está ligada mais com comportamento e consciência. O que você faz? O que é mão direita na Bíblia? Significa força. Força para fazer algo. Força para realizar. Então, quando se pensa em marca da besta, se pensa naquilo que você executa. Que estilo de vida você tem? Qual é o seu comportamento? E na testa significa o que você pensa. Talvez o seu pensamento ele foi condicionado, ideologizado. Alguém te fez pensar como você pensa. Você foi massificado. Você foi massa de manobra na mão de alguém. Alguém criou o exército, querendo que esse exército tivesse um certo comportamento. E para que esse exército tivesse um certo comportamento, é necessário um controle. Um controle do quê? Do pensamento. Controle da mente. Um controle do que você pensa, consequentemente do que você fala, consequentemente daquilo que você vive. Então, não está diretamente ligado a um chip que você vai receber. Acho que é das últimas coisas que simbolizam esse controle mundial, que vai acontecer. Eu acredito que vai haver uma unificação mundial. Como eu entendo, e porque eu tenho grandes dificuldades com as filosofias de esquerda? Porque eu acho que o tempo do fim, ele está bem perto, porque o mundo tem clamado pelas liberdades individuais. Todas as nações. A Europa já clamou, hoje ela é extremamente morta e secularizada. O multiculturalismo da Europa matou a fé. Ela é considerada em muitos países pós-cristã, porque ela rompeu todas as barreiras, ela rompeu com seu patrimônio público, patrimônio nacional. Ela desceu as barreiras e ela se multiculturalizou. E hoje ela paga um preço altíssimo. Então, nações que consideraram que família é qualquer coisa, que sexualidade é qualquer coisa,
que deram ao Estado o direito de definir indivíduo, família e vida, hoje pagam um preço altíssimo. Então o mundo está clamando por quê? Liberdade. Concorda comigo? Eu sou livre, eu faço o que eu quiser de mim mesmo, eu faço o que eu quiser do meu corpo, eu faço o que eu quiser do meu sexo. E essa liberdade individual vai ter um alto preço futuro. Que alto preço futuro vai ser esse, pastor? Um extremo tão danoso de prostituição da liberdade, libertinagem em todos os sentidos, que o mundo, depois que provar o doce amargo do fel, da liberdade individual, ela vai clamar por moralidade. Quando ela clamar novamente por moralidade, a treta vai começar. A treta do fim. Porque a gente vai desembocar hoje no Islã, sem nenhum preconceito religioso. Porque o Islã é a religião mais moral que existe. Quando o mundo falir por causa das liberdades individuais, eles vão clamar por moralidade. E o Islã vai se apresentar com um padrão altíssimo de comportamento moral. Aí a gente vai para a Bíblia e dizer, Jesus Cristo está voltando. O processo já começou. O grito de liberdade está ecoando em todos os lugares. Em todos os lugares. As pessoas não têm freio mais. Por exemplo, indo para a mentalidade filosófica de esquerda, não política. Porque política é o oprimido e o pobre. E ninguém aqui vai dizer que isso é uma coisa ruim, certo? Mas quando você pensa a mente acadêmica de esquerda, que você pensa filosofia, é um reduto no qual não existe ética, freio ético. É um ambiente amoral. Amoral é diferente de imoral. O que é ser amoral? É não ter nenhum freio ético julgando o seu comportamento. É tudo progresso. É tudo experimento. É tudo quebra das barreiras, das fronteiras. Tudo é visto como moralidade. Qualquer sugestão para que um freio comportamental seja estabelecido, o pensador libertário, ele não aceita. Então, desde a década de 20, quando você vai estudar os pensadores de esquerda, é praxis nos bastidores e na individualidade, o relacionamento aberto. Então, um grande movimento que envolveu filósofos, envolveu grandes pais da pedagogia recente, Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, essas pessoas lutaram na sua época para que fosse quebrada, no âmbito jurídico, a questão da pedofilia. Lutaram para que pedófilos fossem libertos e que fosse permitido o relacionamento com o menor de idade, se ele consentisse. Então, quase todos eles abraçaram relacionamento aberto. Simone de Beauvoir, que é uma grande pensadora do feminismo de segunda onda, Jean-Paul Sartre, que era um filósofo existencialista, eles tinham relacionamento aberto. Eles podiam se relacionar sexualmente com quem quisesse, desde que não houvesse amor e eles voltassem um para o outro. Frida Kahlo, que é uma esquerdista, uma artista também sul-americana, com Diego Rivera, que foi o parceiro dela, tinha relacionamento aberto, ele podia se relacionar sexualmente com quantas mulheres ele quisesse, desde que não as amassem. Diego Rivera também podia, Frida podia ficar com mulheres, ela não podia ficar com homens, e tinham que voltar para a relação um com o outro. Então, o que é isso? Amoralidade. Inevitavelmente, a amoralidade desemboca em imoralidade. Então, a filosofia, progressivamente, ela vai desembocando nesse freio. Então, por exemplo, parece brincadeira nas nossas redes sociais. Então, esses dias eu vi gente cristã, gente boa,
dizendo, meu Deus, quando é que esse Facebook vai liberar status de relacionamento poliafetivo? Quero botar aqui todos os meus peguetes. É uma brincadeira no qual todo mundo vai curtir e vai rir. Talvez não. Porque, por exemplo, eu que tenho 35 anos, talvez você de 25 para cima diga, não, brother, não é só uma questão de amor. Mas para os caras de 25 para baixo, sabe o que eles vão dizer? Bem provavelmente para nós, porque já houve esse tipo de massificação intelectual, já houve essa demarcação de território, que vai definir o comportamento a partir do condicionamento do pensamento. Está comigo? Então, bem provavelmente, de 25 para baixo, o cara vai dizer, se 5 pessoas querem se amar, quem é você para dizer que não é possível? E eu pergunto para você racionalmente, como pode 5 pessoas se amarem dentro de um relacionamento? Por mais que a gente se esforce, está difícil amar uma pessoa, imagina 5. Então, progressivamente, essa questão do comportamento, do condicionamento, ela vai sendo estabelecida. O mundo vai desembocar numa total falta de controle comportamental em todas as esferas. Inclusive a moral e a sexual. Será normal tudo, absolutamente. Hoje a psicologia cataloga mais de 96 gêneros sexuais. Eu não tenho nenhum problema com identidade de gênero. Eu respeito muito o homossexual, o transexual. Eu respeito todo mundo, respeito a família homoafetiva. Mas qual é a problemática para mim? A ideologia de gênero é uma outra coisa. Identidade de gênero, para mim, é uma coisa. Ou você acha que eu vou dizer somente, sem resolver o problema de quem sofre? É pecado. O homem se olha no espelho e se sente uma mulher. Aí eu chego para ele e digo, você está em pecado. Não resolvi nada, entende? Então eu preciso ser honesto e justo com a condição de quem está nesse dilema existencial. Então, para mim, a identidade de gênero real, não ideológica, é um ambiente que você precisa de muito dedo para respeitar o indivíduo. Outra coisa é ideologia, onde já entra uma normatização comportamental. Então, por exemplo, no meio acadêmico isso é normal. O que é ideologia de gênero? O que é identidade de gênero? O cara que está sofrendo o dilema de se ver num corpo que ele acha que não é o dele. O que é ideologia de gênero? O cara ir para uma universidade federal, para um curso de humanas, um carinha de família normal, nerdzinho, e com 1 ano ele bota uma saia e sutiã dizendo, eu sou mulher. Por quê? Você é mulher? Não, porque preciso romper com todas as cadeias que foram estabelecidas e tal, não sei o quê. Então ele se faz mulher, ele não se sente mulher. Isso é ideologia. Que eu acho que tem que receber um outro nome. A gente vai voltar no texto que a gente leu, e eu só quero ler um texto mais à frente, em Apocalipse 19. Verso 9. Apocalipse 19, verso 9. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Como que eu vejo, literalmente, essa marca da besta em progresso?
O mundo cresce na sua iniquidade, o mundo cresce na sua permissividade, o mundo cresce em aceitar aquilo que o Evangelho de Deus não aceita. E a partir disso a gente começa a estabelecer redenções meramente sociais. A gente vê isso no caso da mulher. A mulher é oprimida? Sim. Existe machismo? Sim. Existe cultura que reforça o machismo? Sem dúvida. É um problema meramente social, segundo a ótica do Evangelho? Não. Está lá escrito em Gênesis que quando Adão e Eva caíram, Deus disse a Adão: maldita é a terra por tua causa, ou seja, você vai ser não mais o protetor, mas o opressor, você vai ser o autor de todo o mal social. E ele se volta para a mulher e diz: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então, a partir da queda, o homem desenvolveu um instinto predatório quanto à mulher. Reconhece a beleza, reconhece o corpo, reconhece o sexo, mas não quer amá-la. E ele tem esse senso predatório dentro dele, que somente a redenção em Cristo é capaz de devolver. Então, quando a gente olha pela ótica social meramente, a gente diz: tem um problema. A gente precisa criar uma lei que aliene o homem da mulher, o homem de violar a mulher. É válido, lícito, e lutaremos por isso, certo? Mas o que o Evangelho sugere não é que a mulher estará protegida ao ser alienada do homem. Eu posso, com a lei, afastar o homem da mulher e assim protegê-la. Mas o que o Evangelho quer? O Evangelho quer a redenção da mulher e quer a redenção do homem, porque ambos caíram. Ambos possuem potencialidade à maldade. O homem tem mais porque Deus deu a ele um conceito moral e físico muito mais relevante para proteger todos os seres que foram criados, e a mulher, Deus deu um outro tipo de força, que é a sabedoria logística, para administrar o homem e todos os seres criados. Então, o homem viola porque ele tem força impositiva. A mulher não viola com tanta frequência porque ela não tem força impositiva. É simples assim. Então, quando a gente propõe socialmente um messianismo social, uma salvação social, dizendo: o problema da mulher é o homem, a gente já cria um grande problema com o Evangelho, porque o Evangelho está dizendo: o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. E qual é o testemunho de Jesus? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, caíram. Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho para que por meio dele o mundo seja salvo. Ele não veio julgar o mundo, mas veio salvar o mundo por seu intermédio. Então, o problema de todo mundo, seja que problema for, é um problema de cunho redentivo. Então, a pobreza não se resolve resolvendo a pobreza se resolve mudando mentalidades. Jesus Cristo vem propor, como eu falei ontem aqui no culto de casais, nova cidade. Se ele vem propor nova cidade, ele vem propor nova cidadania. Por isso que ele diz: é necessário você nascer de novo. Então, não é melhorar o seu comportamento. Você não tem solução. Não sei se você já chegou a esse nível de luto. Você não tem melhora. Você não evolui. Você não tem jeito. Por isso que o Evangelho disse: é necessário nascer de novo. O Evangelho não disse: melhore. Porque é necessário agora uma mudança de essência, de DNA, de mentalidade, de destino. Então, o que está acontecendo em nossos dias? Um nível de injustiça muito grande, porque não há redenção, e não há redenção nem por meio da igreja, porque a igreja tem pregado o evangelho dela e não o evangelho do reino. E isso, por exemplo, pastor, então se o evangelho é a solução, por que a igreja está cheia de machista? Eu respondi ontem: porque não pregam o evangelho do reino. Porque o evangelho do reino não diz que a mulher deve submissão ao homem. O evangelho do reino de Deus diz que a mulher deve submissão ao homem que deseja amá-la como Cristo amou a igreja.
Então a igreja tem pregado o evangelho da conveniência, o evangelho dela, o evangelho que cria o seu aprisco. Mas o evangelho do reino de Deus é uma outra coisa, gera nova cidadania, mudou a mentalidade. A pregação do reino de Deus é colonizadora, querido. Eu nasço de novo, vou para o meu lar e a partir do meu lar eu sou colonizador, embaixador do reino de Deus, representante de uma outra pátria, gerando colônia em outra pátria. Então não é para evoluir, não é para melhorar, é para nascer de novo e fazer cultura, estabelecer cultura, mudar paradigmas, mudar mentalidade. Então, olha, para de oprimir a mulher, não é o que o evangelho diz, é o que o feminismo diz. O que o evangelho do reino diz? Ame a mulher, se necessário for, com a sua própria vida. Aí ele chega suavemente para a mulher e pergunta, não tem como amar um homem desse, que está disposto a morrer por você? Aí a mulher diz, é para ontem que eu me submeto a um cara desse. Porque ele é amado ao custo da própria vida, é uma masculinidade heróica. Assim como Jesus é para nós um homem heróico. Como igreja ele diz, olha, você é minha noiva e eu te amo com a minha vida. Eu não estou pedindo a você sujeição alienada ao meu comportamento. Eu estou pedindo para você me adorar e me obedecer, porque eu estou disposto a morrer por você. Então hoje, por causa do nível de injustiça, existem messianismos sociais, meios de redenção social, sugerindo que o homem é apenas fruto do meio. Por exemplo, é conceito filosófico esquerdista da década de 20, a partir da escola de Frankfurt, a descriminalização do crime. Eu com a Keila, surtada esses dias, dizendo, meu Deus, Karl Marx, que foi um dos grandes teóricos do conceito comunista e socialista, ele pensava o seguinte, nós iremos mudar o paradigma socioeconômico de uma nação, certo? A mentalidade econômica de uma nação. Transmutá-la de capitalista para socialista. Nós vamos tirar os poucos proprietários e estabelecer uma ditadura do proletariado. Os empregados vão dominar. Quando os empregados dominarem, haverá uma justa distribuição de renda e uma igualdade. Então, você muda a superestrutura. Qual é a superestrutura? A econômica. Quando você mudar a superestrutura, você muda as mini-estruturas de uma nação. Filosofia, política, comportamento, arte, moda, música e por aí vai. Karl Marx faliu. As nações não abraçaram a proposta, mas os intelectuais creem, porque há fundo de poesia no comunismo. Eu não o considero satânico. Há fundos até de evangelho nessa questão da injustiça social. Mas o pilar de Karl Marx, que são aqueles que estabelecem a maldade no mundo, que reforçam uma cultura capitalista, é a propriedade privada dos meios de consumo, a família e a religião. Então, para que a gente mude uma sociedade, é necessário abolir a família, abolir a propriedade privada dos meios de consumo e abolir a religião. Então, esses são os três inimigos básicos. Não deu certo o comunismo sociopolítico. Entramos no século XX. O que os intelectuais, principalmente de uma escola chamada Escola de Frankfurt, propuseram? Karl Marx estava certo, mas ele estava olhando para o lugar errado. É possível mudar a estrutura econômica de uma nação, não indo para a estrutura econômica, mas indo para as mini-estruturas. Aí que o marxismo ganha outra roupa, e é chamado no século XX, uma das suas vertentes, de marxismo cultural. E o que isso propõe? Antes de mudar o fundamento socioeconômico de uma nação, a gente vai mudar a arte, a gente vai mudar a cultura, a gente vai mudar a sexualidade, a gente vai mudar o pensamento, a gente vai mudar a educação, a gente vai mudar todas as coisas. Quando tudo falir, tudo romper, a estrutura socioeconômica estará nas nossas mãos e a gente estabelece o nosso plano.
Então os caras produziram conteúdo elevadíssimos para todas as esferas. Então, se você acha que os nossos estudantes estão surtados, eles não estão surtados de graça. E vem rompendo essas estruturas. A religião é bem-vinda hoje, no pensamento crítico social? É? A família é bem-vinda? Sexualidade não é qualquer coisa? Pondé brinca com essa questão sexual, dizendo, os progressistas, eles estão indo tão longe, eles estão tão sem freio, que eles vão chegar ao cúmulo de criar o transnada. Eu acredito que existe trans muita coisa. Existem transexuais que frequentam a igreja, sem nenhum grilo, irmão. Bem-vindo, amado, de verdade. Filosofia é outra coisa. E o Pondé diz, quem é o transnada? O transnada é uma árvore que nasceu homem, mas diz, o meu corpo é só uma representação social. Eu não sou o que você está vendo. Eu sou o que eu decidi ser. Eu sou uma árvore. E o que é isso? É a ruptura de todos os fundamentos que sustentam uma sociedade. Então isso vai progredindo. E ele vai ficar pior. A gente vai chegar a um contexto social muito danoso em todas esse multiculturalismo rompendo todas as fronteiras e aniquilando os principais inimigos. Uma democracia não democrática. E voltando a Herbert Marcuse, ele criou duas coisas extraordinárias. A descriminalização do crime e o politicamente correto. São obras dele na década de 20. E o que é, pastor, a descriminalização do crime? O crime do oprimido não é crime, é instrumento de revolução. Então é por isso que Racionais fez uma música para o Marighella, é por isso que que fez Narcos, o brasileiro aqui, Wagner Moura, fez Narcos, quer fazer um filme do Marighella, e do tipo assim, o multiculturalismo, o marxismo cultural, ele é tão sutil na mudança da nossa mentalidade. Quem assistiu Narcos aqui? Quem ficou puto quando o Pablo Escobar morreu? Eu quase chorei. Não, Keila! Mataram o Pablo Escobar. Sutilmente é sugerido a você que o vilão não é vilão. Quem era Pablo Escobar em Narcos? Um homem que respeitava a mãe, estava fumando um baseado, quando a mãe chegava ele apagava o baseado, um bom pai de família. Mas uma pergunta lógica para você, Pablo Escobar pessoalmente matou mais de 3.000 pessoas. Pablo Escobar tinha uma família, mas ele destruiu milhares de famílias. Pablo Escobar era um narcotraficante que destruiu milhares de vidas, e talvez vidas ainda se destroem a partir do legado que aquele homem estabeleceu. E o que o marxismo faz ao dizer que o opressor não está cometendo um crime? Você dá uma outra roupa para ele, para o oprimido, dizendo ele é um herói. Aconteceu com a gente, com Dom Corleone no Poderoso Chefão. Eu amo. E eu falei, que droga, olha só, nos engoliram sem a gente perceber que nos engoliram. Então, Dom Corleone, dentro da poesia do negócio, né, foi o cara que matou o próprio irmão. Aí, daqui a pouco, vai fazer o filme do Marighella, e o Marighella mutilou gente. É do tipo assim, não são crimes equivalentes, são crimes, irmão. E evangelho não pensa na aniquilação do opressor, o evangelho pensa na redenção de quem é o opressor. É eu chorando esses dias, ouvindo, sempre esqueço o nome da mulher do Obama, Michelle. Ouvindo um discurso da Michelle, cara, eu chorando, porque ela diz, quem diria que a América teria uma família negra dentro da Casa Branca? E eu, meu Deus, que coisa maravilhosa. E por que você estava chorando, pastor? Porque eu lembrei de um homem. Que homem? Martin Luther King. E o que Martin Luther King fez, pastor? Lutou pelos direitos do negro sem querer destruir o branco.
Até que Malcolm X, um outro militante dos direitos civis e dos direitos dos negros, entendeu o propósito dele, ele era o oposto de Luther King. Se necessário for, a gente pega a arma e mata o homem branco, porque ele é a encarnação do mal, ele é o próprio demônio. Então ele era islamista e ele foi para Meca e teve uma visão mais pura da sua luta social, e ele foi assassinado por causa dessa mudança drástica. Eu não quero mais matar o homem branco, eu quero somente o meu direito. Então, para que o Barack Obama fosse presidente, foi necessário haver um homem chamado Martin Luther King, dizendo: eu não quero aniquilar meu opressor, eu só quero o meu direito. Eu só quero o que é meu. Mas voltando, senão eu vou desviar o assunto. Eu estou dando todo esse pano de fundo para a gente ver a progressão dessa agenda que vai aniquilando progressivamente as fronteiras e a moralidade das nações. Sem moralidade não existe sociedade, não sei se você concorda comigo. Sem moralidade, como que a gente vai definir o que é crime e o que não é? Qual o perigo de reduzir a maioridade penal sem deixar claro e pontuar algumas coisas? Então, a gente tem que saber que talvez também dessas tentativas, há redes de pedofilia, irmão, investindo grana altíssima, para que quando se reduza a responsabilidade penal de um menor de idade, não seja crime a relação sexual do pedófilo com a criança. E você acha que não vai acontecer? Eu digo para você, bem provavelmente vai acontecer. Porque o mundo está gritando por esse tipo de liberdade. O homem não quer ter freio, o homem não quer ter limite. Aí Marcuse era um gênio. No contexto dele pós-guerra lá, ele criou o faça amor, não faça guerra. Aí ele desarticulava qualquer debate, qualquer possibilidade de ser arguido, inquirido. Ele batia no seu ombro e falava para você: faça amor, não faça guerra. E nasceu politicamente correto, que é um instrumento de massificação ideológica. Por exemplo, alguém postou esses dias e eu vi nas minhas redes sociais: não confunda liberdade de expressão com liberdade de opressão. Mas quem definiu a opressão? Você ou a lei? Porque até então o pensamento era livre e crime era crime. Então não há liberdade do pensamento mais, há condicionamento do pensamento. E você tem que pensar muito bem antes de você falar, porque você pode ser crivado de um monte de coisa que você não é. Então o condicionamento intelectual vai se afunilando, vai se afunilando, vai se afunilando. Até a gente chegar numa configuração social, talvez, muito nociva. Aquilo que está oculto virá à tona e se tornará, talvez, e bem provavelmente, norma social. Então, quando eu li o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, eu estou dizendo para você que não há um outro meio, não há melhoramento, progresso social. O Evangelho não disse que o mundo progrediria. O Evangelho não pediu para o cristão progredir. O Evangelho disse: é necessário nascer de novo. O Evangelho disse para o cristão: a nossa missão é redentiva. Não tem como você melhorar um mundo que piora, certo? Jesus Cristo disse que o amor de quase todos se esfriaria. Então a gente vai chegar a um nível de apostasia social que nós teremos um ambiente social insuportável. Então não tem como você melhorar um mundo que piora. Só cabe redenção. Só cabe boa nova. Só cabe estar aqui olhando para um outro lugar. Só sabe viver o já quem está esperando o ainda não. Como canto palavra antiga, né? O meu lar é agora, mas ainda não. É agora, mas tenho que esperar.
No amor, meu bem, espero. Então o cara está aqui, mas não está aqui. É daqui, mas não é daqui. Não é daqui, mas trabalhando num conceito redentivo. E não de remendo. Jesus Cristo disse que a gente não pode pôr remendo novo em roupa velha. Não tem como melhorar um mundo que piora. Só tem como redimi-lo. Um cara que comete pedofilia, ele precisa melhorar, progredir ou redimir? Então, concluindo essa parte da marca da besta, há muitos meios evangélicos que sugerem isso. E, por exemplo, o mundo está progredindo num domínio comportamental. O pulso direito representa a força pela qual eu executo um pensamento. Então, o meu comportamento é X. E o meu comportamento é condizente com a minha mentalidade. Certo? E a igreja está dizendo, ai meu Deus, não deixa colocar o chip. Não se trata disso, querido. Queira Deus que a marca da besta fosse um chip. Porque, olha, o chip tem CPF, conta bancária, tem o histórico hospitalar. Oxi, que maravilha. Não vou ter que ter carteira. Oh, que ingenuidade. Aprove Deus que fosse, irmão, um chip. Enquanto a igreja perde tempo discutindo o que é um chip, o plano da verdadeira marca já está sendo executado há muito tempo. Que é o domínio sobre aquilo que você pensa e o domínio sobre aquilo que você vive. O que você pensa e o que você faz, consequentemente, a partir do que você pensa. O homem é o que ele pensa. Se dominarem a sua mente, dominarão o seu estilo de vida. Essa é a marca. Vão pensar como querem que você pense. Vão viver como querem que você viva. E você nem vai perceber isso. Essa é a marca. Invisível, indolor, silenciosa. Uma agenda. Um calendário bem estabelecido, sendo inserido socialmente ano após ano. Pastor, e onde entra o Islã? No capítulo 20, só dá um salto aí de capítulo, ainda em Apocalipse, capítulo 20. Deixa eu voltar primeiro no 13, que eu não pontuei o que eu deveria pontuar no 13. O que o 13:1 disse? Eu vi uma besta que saía do mar. Primeiro, mar e águas nas escrituras simbolizam literalmente multidão, massa, povo. Então eu vi uma besta emergir da multidão. Ela tinha 10 chifres e 7 cabeças. Ou seja, ele está elevando essa questão da intelectualidade, do pensamento. Ele diz, ela tinha 10 coroas, ou seja, havia autoridade que legitimava essas cabeças, simbolizando o que se pensa. Havia 10 coroas, uma sobre cada chifre, e chifre significa poder. E em cada cabeça o nome de blasfêmia. Ou seja, o que eu estou dizendo para você, quanto mais o mundo progride, quebrando as suas fronteiras, aquilo que chamaremos um dia de blasfêmia, hoje nós chamamos somente de progresso. Mas um dia nós chamaremos de blasfêmia, quando a colheita vier.
Então, João está dizendo que vai haver socialmente uma legitimização do pensamento. Uma autoridade que autoriza a forma com a qual nós pensamos as coisas. E ele diz que essa é a primeira besta. E ela profere blasfêmias. Então o plano dela é explícito. Ela não finge ser o que não é. Então ela vem com a agenda explícita de maldade. Uma blasfêmia direta ao Criador. Mas ele diz, a partir do 11, que há uma nova besta. A segunda besta, que foi empoderada pela primeira besta. A segunda representa a primeira. Mas o que ele diz? A segunda tem chifre como se fosse um cordeiro. O que eu estou dizendo para você? O mundo vai piorar, porque clama por liberdade, as fronteiras, a moralidade vai cair a partir da blasfêmia da primeira besta. A primeira proposta do pensamento. Por exemplo, eu fico, às vezes, ensandecido quando a gente quer discutir cultura do estupro, dizendo que o homem é o violador em potencial e a gente não quer discutir moralidade. As pessoas que bradam, por exemplo, olha, existe uma cultura de estupro, é a mesma pessoa que curte funk e desce até o chão na festa. Ela discute à tarde sobre cultura do estupro e à noite ela está descendo até o chão, reforçando uma cultura que torna a mulher objeto, que bota uma criança para cantar e ouvir imoralidade pesadíssima, porque uma coisa era o funk dos anos 90, então hoje, funk que traga dignidade ao ser humano é outra coisa. Com isso eu não estou demonizando o ritmo, eu estou dizendo que a gente não está discutindo o que a gente deveria discutir. Há um movimento no eixo Rio-São Paulo chamado Os Filhos do Funk. É um movimento catalogado de quase 5.000 mães que engravidaram no baile funk. E sabe qual a idade dessas mães? Sabe, meu irmão? Sabe? De 10 a 13 anos de idade. Então a gente quer dizer, olha, existe uma cultura do estupro. Até existe, mas vamos discutir moralidade aqui, amigo? Entende? Então é como uma sacola furada. A gente está lutando de um lado para impedir um negócio e a gente está autorizando esse negócio através do outro lado. Então, quando o mundo chegar a esse nível de imoralidade, por causa da liberdade individual, o padrão catra de se viver, aquilo é o quê? Amoral. Se você for discutir, é amoral. Não tem critério moral que enquadre catra. Não há ética que enquadre catra. Ele é livre para ter quantas mulheres ele quiser e falar, e do tipo assim, por exemplo, nenhuma feminista que luta pelos direitos da mulher eu vi comprando briga com o catra. O pai nacional que torna da mulher um objeto cultural. Por quê? Ninguém quer discutir moralidade. A gente quer combater um negócio por um lado, mas porque a gente consome o que o catra produz, a gente convenientemente não quer discutir moralidade. E esse vai ser o mundo. Dizendo, não é da sua conta, não é da sua conta, não é da sua conta. E o politicamente correto vai levantando as suas barreiras. E essa amoralidade, ela se torna imoral, permissiva, licenciosa. O homem vai perder o seu freio, e quando o homem perder o seu freio, não tem limite para a perversidade que ele pode colocar em prática. Aí surge a segunda besta. Quando o mundo estiver ferrado, desculpe o português de rua, meu Deus, o que é que eu fiz? Meu Deus, como eu cheguei até aqui? Aí esse mesmo mundo vai clamar por moralidade. Quando esse mundo clamar por moralidade, entra no cenário a segunda besta. E ela diz, ela tem chifres como se ela fosse um cordeiro. Então a proposta é apaziguar o caos que vocês geraram. Eu tenho uma solução, gente. Eu tenho uma medicina.
Mas ele diz, não se engane, ela fala como o dragão, ela só tem aparência de cordeiro, de unificação, pacificação. E diz, olha, ela faz, a partir dessa aparência dócil dela, os habitantes da terra adorarem a primeira besta. Então, só mudou a aparência, o plano é o mesmo. Ela realizava grandes sinais. O que eu acho que é esses grandes sinais? Essas redenções sociais. O homem é só fruto do meio. Se eu mudar o meio, o homem muda. Não, a Bíblia não diz que o homem é fruto do meio. A Bíblia diz que o homem é fruto do pecado. O homem caiu. O homem não é o que é porque aprendeu somente. O homem é o que é porque está morto. O homem é o que é porque está em pecado. E olha que bacana. Bacana não, né? 16. Também obrigou todos quem? Olha o plano de unificação dessa ovelha que não é ovelha. Unificou pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos. Por quê? Receberam na sua mão direita e na sua testa a sua marca. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. Qual é o número do homem na Bíblia? 6. E ele diz o número da besta é 666. Ou seja, o que é a marca da besta, pastor Anderson? Uma marca demoníaca? A marca da banda de heavy metal? Não. O homem potencializando a sua natureza. É o número do homem multiplicado, a sua potencialidade. Então, quem é o homem sem Deus? O homem sem Deus é esse aqui. Você vai multiplicar, potencializar a iniquidade desse homem. Aí você terá a marca da besta. Um homem desfigurado. Um homem bestializado. Uma máquina de produzir maldade. Então a marca da besta não tem nada a ver com o diabo em si, tem a ver com o homem sem Deus. O homem dizendo que Deus não é o Criador e nem o Redentor. O homem bestializado vivendo pelos seus impulsos, taras e instintos. Se eu quero pegar, eu pego. Se eu quero devorar, eu devoro. O meu Deus é a minha fome. Essa é a marca da besta. Vai para o 20. Para você enxergar onde que vai dar isso. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentavam aqueles a que haviam sido dada autoridade para julgar. Vi, olha isso, querido, guarda isso. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Isso aqui é lindo demais, querido. Eu não me recordo em qual evangelho Jesus Cristo disse o seguinte para os seus discípulos: chegará o dia. Eu não sou pentecostal, mas eu estou querendo eu lá em línguas, que eu estou todo arrepiado aqui. Ó. Jesus Cristo disse: chegará o dia que aquele que vos matar julgará estar prestando um culto a Deus. Certo?
Vamos colocar o Islã agora, em conexão às palavras de Jesus e o que nós lemos agora. Quem são aquelas testemunhas ali? João perguntou ao anjo. Diz, os discípulos de Cristo que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não adoraram a besta, ou seja, eles não se adequaram à mentalidade e nem ao comportamento. Por isso eles foram denunciados. Então, numa vida comunitária, social, se avaliaram no tempo do fim quem pensa e quem age de certa maneira. Aquele ali não pensa e nem age daquela maneira. Então, ele não é dos nossos. Então, foram contra ele. Dentro desse contexto, eles foram decapitados. E, pastor, o que isso tem a ver com o Islã? O que o Islã pensa? Quem é o cristão para o Islã? O cristão para o Islã é o infiel. E seja xiita, sunita, moderado ou radical, eu estava assistindo uma palestra de muçulmanos moderados. Tinha 3 muçulmanos radicais, um mediador moderado e uma plateia de moderados. E o moderado perguntou, quem aqui é cristão, muçulmano radical? Só os 3 que estavam na plateia levantaram. Quem aqui é moderado? Todos levantaram a mão. O mundo está supondo que nós não cremos naquilo que os radicais creem. Para vocês, a mulher é um ser inferior ao homem? Todo mundo. Para vocês, o infiel precisa morrer? Para vocês, isso e aquilo? Então, Jesus Cristo profetizou o seguinte, chegará o dia que aquele que vos matar, julgará, estará prestando um culto a Deus. Então, por incrível que pareça, o muçulmano não mata alguém tendo um senso criminoso, terrorista, hostil. Pelo contrário, um muçulmano, quando mata alguém, ele está tendo um senso de adoração, ele está adorando o Deus dele. Ele está cumprindo a ordem de Alá e a ordem do profeta Mohammed. Então, a gente que está apavorado, dizendo, como é possível um cara matar a sangue frio? Não, ele não está matando, ele está adorando. Porque ele está aniquilando o infiel. Ele está resolvendo o problema. O livro sagrado do Islã é o Alcorão. O Alcorão foi o livro revelado por Alá ao profeta Mohammed. O muçulmano não gosta que você chame de Maomé. Ele vai dar uma porrada em você. Então, é Mohammed. A gente chama de Maomé. E isso dá uma treta terrível se você conhecer um. Então, profeta Mohammed. Então, Alá se revelou a Mohammed e deu a Mohammed a revelação do livro sagrado, o Alcorão. Antes de morrer, o profeta escreveu o livro da sua jornada. E o livro da sua jornada se chama Sunas. É literalmente o livro da jornada do profeta. Como o profeta viveu a revelação de Alá. Como o nosso profeta viveu aquilo que Alá disse. E sabe o que tem nas Sunas? Deixa eu subir aqui para você me ouvir melhor. Sabe o que está escrito nas Sunas? Você sabe o que está escrito nas Sunas? Aquele que afirmar que Deus tem um filho, precisa ser morto por decapitação. Vou repetir para você. Aquele que afirmar que Deus tem um filho, porque para o Islã, Jesus é no máximo um profeta. Ser filho de Alá é uma blasfêmia. Aquele que afirmar que Deus tem um filho precisa ser morto. Só morto por ser morto? Não. Morto por decapitação. Aí a gente vai para Jesus. Chegará o dia que aquele que vos matar, julgará, está prestando um culto a Deus. Aí a gente vai para Apocalipse, capítulo 20. Quem são aqueles? Os que foram mortos, os que foram decapitados por causa do testemunho do Filho de Deus. Então, há uma tese teológica, para mim ela não é bem resolvida, que o anticristo, o homem da blasfêmia, vai ter origem islâmica. Porque há todo um conflito
de territórios histórico, teológico envolvido. Então, a blasfema de se assentar num trono, talvez sugira bem ou reforce bem essa tese. Mas o que eu estou dizendo para você, que eu acho que não é à toa, o mundo clama por liberdade. Por que a Europa está se islamizando? Porque ela secularizou, querido. Ela autorizou quase tudo. A Holanda está extremamente arrependida de ter de ter descriminalizado o uso de drogas e a prostituição. Extremamente arrependida. E ela está se islamizando. Mais uma vez, ela derrubou as fronteiras dizendo para o muçulmano, venha. Porque a Europa é boazinha, o europeu é bonzinho? Não. Porque ele está clamando pelo quê? Clamou por liberdade, a liberdade não trouxe moralidade, e ele está dizendo, eu quero novamente limite, e eu só vou ter limite se o muçulmano me colonizar. Porque o muçulmano tem moral e tem ética, ele tem um código moral. Então isso vai acontecer com quase todas as nações. Tomara que não aqui, porque Deus é brasileiro pra caramba. Me dá um desespero, eu não sei você, eu sou crente, eu não tenho medo de morrer. Tenho quase certeza que eu sou do Senhor, se eu for hoje eu vou com Ele. Mas me dá um apavoro assim de, meu Deus, se eu visse isso nos meus dias, e minhas crianças, viver sobre um terror constante, não posso ir para o shopping, não posso ir ali, não tem mais lugar público para a gente adorar, ia ser terrível. Então a gente tem uma vantagem, Deus é brasileiro mesmo, acho que Maria foi importada daqui para gerar Jesus, não sei que chamego Deus tem com o Brasil, mas que Deus é brasileiro é. Mas isso vai acontecer, talvez não aconteça a normatização, mas a dominação mental, filosófica existe no Brasil, já. Então vai acontecer com quase todas as nações. Quando acontecer com quase todas as nações, a desmoralização, a quebra das barreiras, a aniquilação da família, da propriedade, da religião, o mundo vai dizer, que roubada que a gente se meteu. E ele vai clamar. Quando ele vai clamar por moral. Quem tem a moral mais elevada? O muçulmano. E o muçulmano vem, não por ele ser mal em si, ele está praticando a fé dele. Então aqui eu não estou com preconceito de religião. Eu estou dizendo, meu amigo, no tempo do fim, talvez o muçulmano seja uma figura central. Então ele vai vir, sabe qual é a vantagem do muçulmano para o cristão? O cristão não entendeu que ele é um colonizador, o muçulmano entendeu. O muçulmano vai para o Brasil, depois de um mês ele já leva outra família. Depois de 6 meses já tem 10 famílias, depois de um ano já tem uma comunidade, e ele vai. Assim como o judeu, os dois povos, por terem origem bíblica da raiz do Antigo Testamento, que era colonizadora, ambos os povos são colonizadores, tanto o judeu quanto o muçulmano, ambos são colonizadores. Eles não chegam por chegar, eles chegam para fazer cultura. E o cristão peca nesse ponto. O cristão só quer ir para o céu e que o mundo se arrebente. Tipo assim, meu Deus, pastor, tu me desesperou, agora que eu quero que Jesus volte. Você está se lascando se o mundo se lascar. Tu não quer salvar ninguém, tu quer se salvar. O quê? Jesus volta amanhã. Não, mas eu quero te usar ali para salvar o fulano, que o fulano se salve, eu quero é me salvar. Não quero ver essas coisas doidas aí, não. E progressivamente, depois que o Islã se instala, o Islã tem que fazer a higienização social. E a higienização social vem pela morte do infiel. Mas graças a Deus, que por mais que isso gere medo, não tem outro meio pelo qual acontecer. Vai acontecer porque Jesus disse que aconteceria. Por isso que eu estou dizendo, meu Deus, como eu queria que a marca da besta fosse um chip. Bota aqui logo, vai. Ah, não é não. O chip é só um globalismo mesmo. E talvez até estratégia para que a gente não perceba a verdadeira marca. Porque cristão ele gosta de apavorar, né? Helmans é do diabo, Zump, o raio é não sei o quê.
tem um demônio no cinto, tem um demônio na... Cristão vê demônio em tudo, ele só não vê demônio nele, né? Então, Helmas é homem do inferno. Seda, ao contrário, é Hades, e Hades é inferno. Cristão gosta demais disso. Então, o Malafaia vem dizendo, grande pronunciamento do nosso cacique Malafaia. Ele vai falar da marca da besta segunda-feira, 8 horas no programa dele. Aí a gente, tudo besta, vai ouvir. Isso, olha, o pastor Malafaia disse que a marca da besta é um chip. Que besteira, irmão. O plano já está correndo e a gente está achando que é um negócio desse. Não sou obrigado, em mim não vão colocar o chip, e às vezes o chip já está lá no cara. O cara já está condicionado a um comportamento e o cara já está condicionado a uma mentalidade e nem percebeu que foi doutrinado. E não julgando os irmãos, mas é bem inocente, assim, entendeu? Não dizendo que o pastor Malafaia esteja errado por pensar que é um chip, mas eu falo, não, gente, vamos nos esforçar um pouco mais. Porque deixa a gente numa zona de conforto, faz com que a gente não tenha senso crítico para pensar biblicamente, o que a Bíblia diz. Então, vem um pastor e resume tudo só a isso, sendo que a Bíblia fala sobre tantas outras coisas, então eu vou resumir uma questão tão complexa como essa, dizendo que é um chip. Porque o chip vai te localizar, tudo nos localiza, querido. O nosso celular nos localiza, a gente acha o quê? Os nossos dados já são inspecionados, querido. Por exemplo, tu está conectado no teu Facebook, tu entrou no Google e pesquisou cama, geladeira. Viagem para Maceió. Quando você entra no seu Facebook, você nunca percebeu? Qual o anúncio que vai estar no seu Facebook? Viagem para Maceió. A pesquisa que você fez no Google, deixa de ser tolinho. O pessoal já sabe quem você é, o que você come, o que você veste, quais as suas preferências, o que você está fazendo, o que você não está fazendo. Neguinho já tem um controle todo da tua vida, irmão. Tu é um dado dentro do sistema. Entendeu? Não, diz que é um chip, o chip vai me controlar. Deixa de ser besta, irmão. Já está sendo controlado. A indústria farmacêutica te controla, me controla. A indústria alimentícia me controla, te controla. A moda me controla, te controla. A política me controla, te controla. A moda me controla, te controla, porque já nos conhece. Nós somos um dado dentro do sistema. Jesus está falando de uma outra coisa. Jesus fala de consciência. Jesus não fala de besteira, não, irmão. Jesus não fala de elemento em si, matéria em si. Jesus fala de transcendência, espírito, alma, consciência, outra coisa, outro reino, outra mentalidade. É a mesma coisa que Jesus estivesse dizendo que o problema do mundo é a moeda em si, o dinheiro em si, quando Jesus Cristo diz que o dinheiro não é nada, quem é tudo é mamon, um ser espiritual por trás de um objeto. Então a gente está botando todo o nosso esforço e entendimento bíblico, dizendo e concluindo que a marca da besta é um chip de computador. Me ajuda. Literalmente, o que é marca da besta, pastor? Condicionamento mental, condicionamento comportamental. Eles querem que você seja o que eles determinarem para que você seja. A irmã pontuou algo muito bom, da colonização, as fronteiras se abriram e eles estão migrando, né? Esses microconflitos que ela colocou, e os muçulmanos estão... preguei em Anápolis, sentei com um pastor, e esse pastor disse que estava na Polônia, com Neuza Tioquia, uma pastora aqui brasileira, Luiz Hermínio, um pastor aqui do Brasil, porque esses irmãos
como eles são mais da parte mística, espiritual, sobrenatural, eles acreditam muito em remissão territorial. Então eles vão para o território onde houve nazismo, para clamar a Deus por perdão, para que Deus venha remir aquela geografia e conceder misericórdia. Então eles estavam lá. Ó, irmão, estou todo zoado aqui. E lá nessa reunião, um pastor tomou a voz e disse: um sheik de 25 anos de idade foi enviado semana passada para Anápolis, e o projeto dele é arregimentar os jovens de Anápolis, porque Anápolis é considerado uma das maiores cidades evangélicas do Brasil, e a igreja evangélica tem criado muita decepção. Então, quanto a igreja evangélica mais frustra, mais o Islã propõe uma redenção, uma migração de fé. E o pastor falou: está amarrado, eu sou de Anápolis, mas ele não falou nada, ficou calado e voltou, dizendo: ai, que besteira que esse cara falou, que isso, acho que esse povo é metido, é espiritual demais. Aí eu fui pregar na igreja dele, ele conversando comigo, quase chorando, dizendo: eu estava no centro de Anápolis ontem. Quem eu vi? O sheik. Não tinha ninguém que frequentava a mesquita aqui em Anápolis. Ele veio, reformou a mesquita. Sabe quantos jovens ele tem na mesquita? Eu falei: não, 500. Então eu não quero demonizar o Islã, entende? Não se trata disso. Eu quero falar daquilo que a Bíblia fala e os fatos se conectam. Eu era gerente de uma loja de tatuagem há 15 anos. Um muçulmano passava na galeria do CONIC toda vez que eu estava lá. E o dono da loja que eu trabalhava era metido a judeu, era cristão metido a judeu, que bota lá a estrela de Israel, aquelas fuleiragens, a arca de aliança, e bota a estrela de Israel bem grande. A logo da loja era uma estrela de Israel. Aí o cara passava todo dia e dizia pra gente: vocês têm sorte, viu, que vocês estão no Brasil. Todo dia o cara passava e ameaçava a gente. Tu tem sorte, viu, brother, de morar no Brasil. E a gente tremia, né? Tipo assim, tá ferro, brother. O bicho passava, a barba gigante assim, tipo, lá vem um bicho. Aí do tipo assim, tu tá ligado que se tu não tivesse aqui no Brasil, a gente já tinha resolvido esse negócio aí. Né? Aí eu falei: Deus é brasileiro, amigo. Você não... Enquanto Deus for brasileiro, tu não me toca. Mas olha só, para você ver a última conexão que eu quero fazer. A filosofia da mentalidade de esquerda, que é uma mentalidade progressista, ela tem birra com a fé cristã. Não sei se você já percebeu. Ela é aberta com qualquer tipo de religião. Umbanda, candomblé, espiritismo. Envolve, sim, as burradas que a igreja fez. E para um militante ideológico básico, é só do tipo assim, a igreja é controversa na sua prática. Ela diz que algo é pecado, mas ela não trabalha socialmente para resolver a pobreza, para resolver nada. Então, para o cara que não é acadêmico, nem ideológico na implantação de um planejamento, ele só tem uma birra com a igreja. Por outro lado, não. Por exemplo, nenhum intelectual de esquerda tem problema com o Islã. Por exemplo, Jean Willis, um político progressista aqui do Brasil. Que dia você viu ele falar mal do Islã? Um povo altamente patriarcal e nocivo quanto à dignidade da mulher. Nunca vi nenhum militante de nada, pró-feminismo, feminista, falar um A. Mas um cristão abre a boca, Terceira Guerra Mundial. E o que é isso? Planejamento, irmão. Então, pastor, tu não resolveu nada na minha vida, só me deixou com medo. Se eu posso ajudar você, estabeleça colônia. Como, pastor?
já se cuida e cuida da tua casa, tá bom demais. Eu sentei com um cara que desviou da fé, saiu da igreja, e volta e meia eu fico chorando pelas ovelhas, dizendo, se eu for atrás da fulano, ciclano, geralmente eu nunca vou, né? Mas eu sentei com ele, a irmã desse amigo, é um amigo meu, além de ser discípulo, foi uma das únicas pessoas que eu disciplinei a âmbito público na congregação, cumprindo ali Mateus 18. Porque aquilo que a gente reclama do homem, a irmã era assim, a irmã passava o rodo geral mesmo. Então, eu disciplinava ela e a bicha era bem arredia e rebelde, né? Então, eu passei todo o processo de disciplina, não resolveu, eu tive que fazer disciplina eclesiástica com ela. E ela foi embora e tal, não sei o quê. Me procurou esses dias querendo voltar e eu conversando com o irmão dela, com a dor, né, dizendo, e é isso, irmã, quando que vocês voltam para Jesus? E ele falou bem assim, pastor, se guarda, amigo. A gente não quer nada não, brother. É do tipo assim, o seu sofrimento não vale a pena. Por que não vale a pena? Não queremos, eu não quero, minha irmã não quer. E não é que não quer Jesus, nem a fé. A gente é safado. Faz um negócio, posso te dar um conselho? Dê. Salva-te a ti mesmo e a tua casa, amigo. Tá bom demais. Nesse tipo de sociedade que nós temos hoje, ninguém quer nada mais com nada. Então, se eu posso te incentivar a alguma coisa, volta para casa e faz da tua casa uma igreja. Volta para casa e faz da tua casa uma extensão da eternidade. Vai chamando a família progressivamente para o caminho do Senhor. Porque a agenda está indo. E se a gente tentar resolver as coisas somente aqui do âmbito público, do âmbito congregacional, talvez a gente não tenha êxito. Mas se a gente tentar fazer as coisas a partir das pequenas coisas, que somos nós, nossa casa, nossos filhos, nosso cônjuge, tá bom. Já tá bom demais, velho. E o que é bonito ali, né? Eles foram decapitados porque não negaram o testemunho do Filho de Deus, eles não se permitiram ser marcados. Porque, irmão, se a marca é literalmente o chip e não um condicionamento e um comportamento, por que tem tanto crente safado sem o chip? Vai botar um chip em mim, não. E é um safado, irmão. É um safado que não vai para a glória, entendeu? Sai daqui, não toca na minha testa. Mas não é um cidadão do reino de Deus. Concorda comigo? No meu braço não entra chip. Na minha testa não entra chip. E não é pai, não é marido, não é gente boa, não é amável, não perdoa, não segue a jornada de Jesus. Uai. Por isso que a marca é mente e comportamento, irmão. Não é estética. A marca não é estética em si, materialidade em si, não é um chip, não, é quem você é. A marca da besta, literalmente, é quem você se tornará como pessoa. Somente quando você tiver um certo comportamento, você vai se adequar à cultura desse mundo. E quando você não se permitir se adequar à cultura desse mundo, você vai viver Romanos 12 dizendo, eu me transformo pela renovação do meu entendimento e eu não me adequo ao padrão desse mundo. Essa foi boa, né, cara? Tá igual o Neo do Matrix. Aqui não, chip aqui não. E tá longe da cruz. Não botou chip, mas também não foi para a glória. Adiantou nada, irmão. Ó, tem nenhum chip em mim.
Aí você pergunta, mas Jesus está onde, macho, aí na tua vida? Jesus está onde na tua caminhada? Essa foi boa. Eu sei, essa eu me superei, brother. Porque crente é legalista, né? Olha, eu não bebo, não fumo, nem tenho chip. Não, eu quero saber se... Vai chegar o tempo que ele vai dizer isso, né? Se é crente, sou. Não bebo, não fumo, não escuta música secular e nem tenho um chip. Não, eu estou perguntando se você é semelhante a Jesus. Quero saber se você bebe, se fuma, se transa, se você tem chip. Eu quero saber, você é uma aparição pública do testemunho do Filho de Deus, porque foi isso. Eles não negaram o testemunho de Jesus. E qual é o testemunho de Jesus? O mundo caiu e eu sou um agente de redenção nas mãos do meu Deus. Porque o crente sempre se valida a partir daquilo que não faz, né? Eu não faço, portanto sou. Isso não vai servir não, irmão. O que vai ser bom nesse tempo de calamidade? Vai haver um limpa muito grande na igreja. Quando proibir a gente de ir para a igreja, quem vai ser a igreja? Pergunta boa para se fazer, né? Se o Brasil chegar a um momento de proibir a fé pública, qual a qualidade da sua fé doméstica? Quando te proibirem a ir para a igreja, você será a igreja? Tem uma parte boa na perseguição. Ninguém vai mais fingir ser quem não é. Eu lembro de um testemunho, para encerrar, da igreja perseguida. Trem mar lindo, 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 do nosso Senhor. Era uma russa, e nesse tempo na Rússia era proibido o evangelho, e ainda ela não era cristã com a família. Tinha um marido e 10 filhos. E eles migraram para os Estados Unidos. Nessa migração para os Estados Unidos, abriram um hotel. Passaram anos lá, fizeram morada e tal, estabeleceram a vida. Um dia, hospedaram um grupo de pessoas. E houve um barulho lá para meia-noite. Esse grupo que ela hospedou estava fazendo um barulho. Quando ela chegou perto, o sonho dela de criança era ter uma Bíblia. E na Rússia, as poucas Bíblias que tinham era coisa só de sacerdote, quando era permitido para o sacerdote ter uma Bíblia. Então, quando ela abriu a portinha, os irmãos, ela não sabia na época, os irmãos estavam orando em línguas estranhas. E cada um tinha uma Bíblia. Ela, chega, o coração pipocou. Meu Deus, tanto de livro preto, cada um tem um. E ela do lado da porta. Aí no outro dia, o mesmo barulho, ela chegou perto. Quando chegou perto, abriram a porta, pegaram ela no flagra. E ela, chocada, extasiada, falaram, cada um de vocês tem um livro preto. É uma Bíblia. Cada um de vocês tem uma Bíblia. De onde eu venho é extremamente proibido ter uma Bíblia. Você quer uma? A mulher quase desmaiou assim. Quero, aceito. E sabe em quantos dias aquela mulher leu a Bíblia? Chuta aí, Giza. 3 dias, sem parar. Já arrebatada assim, espírito. Batizada pelo fogo estranho. Ah, meu Deus! 3 dias leu a Bíblia inteira. Ficou louca, alucinada, cresceu em fé, se aproximou daqueles irmãos, tal. Depois de anos de fé, ela decidiu algo com o esposo, voltar para a Rússia e pregar o evangelho, que ainda era proibido.
Então, aquela mulher na Rússia, todos os dias, ia para a praça pública e não tinha nenhum problema. Até que perceberam as autoridades o alvoroço que aquela mulher estava causando. Então, ela já estava reunindo 200, 300, 500 pessoas na praça para ouvir o evangelho. Então, as autoridades foram até a casa dela, dizendo: você não pode fazer o que você está fazendo. Você não pode pregar esse Jesus e você não pode usar a Bíblia. E ela falou: tá bom. Aí, no outro dia, o que ela fez? Foi para a praça de novo. As autoridades foram até a casa dela, dizendo: a senhora não pode e tal. Ela foi de novo. Aí as autoridades começaram a agir. Cortaram o gás da casa, que aquecia a casa. Aí foi cortaram a água, montaram guarda na casa, impedindo que levassem qualquer tipo de mantimento para casa. E as reservas da despensa foram acabando, e nenhum irmão que aquela mulher fez, porque agora já existia a igreja, né? Underground, secreta, subterrânea, nenhum amigo, nenhum irmão podia se achegar à casa daquela família sem ser preso. E a fome foi chegando, eles mataram os animais domésticos para comer. Quando os animais domésticos acabaram, eles começaram a matar os ratos para comerem. Quando os ratos acabaram, eles começaram a cozinhar as botas para fazer sopa de bota. Quando as botas acabaram, um filho atrás do outro foi morrendo. Morreu o primeiro. Aí as autoridades iam até a porta dela, dizendo: você vai continuar pregando isso aí? Ela diz: faz parte de mim, o que você está me pedindo é impossível de ser obedecido. Aí morreu o segundo filho, o terceiro, o quarto, e as autoridades iam lá: a senhora é maluca de estar fazendo isso com seus filhos? Eu quero parar de pregar, mas eu não posso. Eu sou a mensagem, está em mim. Eu quero me calar, mas eu não consigo me calar. Morreu o quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Morreram os 10 filhos daquela mulher. E ela continuou indo para a praça todos os dias para pregar. As autoridades, sem mais escolhas, foram até a casa dela, pegaram o marido dela, levaram até um lixão público e mataram ele a tiro. Ela voltou da praça em casa. Quando chegaram, os vizinhos disseram: pegaram teu marido. E levaram ele para o lixão. Quando ela chegou no lixão, o marido dela crivado de bala. Ela olhou para o Senhor, orou ao Senhor e pegou na mão do marido. Quando ela pegou na mão do marido, o marido voltou dos mortos. Eles voltaram para casa. O efeito foi inverso. Se aquela mulher tinha evangelizado 5.000 pessoas, a resistência dela evangelizou 300.000 pessoas, que souberam que ela não esmureceu, perdendo 10 filhos. E perguntaram: por que essa mulher não se entregou? E 300.000 pessoas se entregaram a Jesus. Então, as autoridades da Rússia deram um tiro no pé. E aquela mulher veio para o Brasil, já na melhor idade dela. E aqui Deus deu o privilégio dela ter mais um filho. Ela teve um filho, esse filho teve alguns netos. E ela já velhinha, o marido já tinha ido para a glória. E segundo o relato de um livro bem velho assim, que eu nem lembro o título do livro mais, foi um dos primeiros livros que eu li quando me converti. Aquela mulher chamou o filho, chamou os netos, chamou os vizinhos e os parentes, orou em línguas estranhas uns 5 minutos e disse: estou indo. Estou indo para onde, mãe? E ela disse: eu vejo os céus abertos e todos os meus filhos à destra da majestade me esperando. Aí ela orou mais 30 segundos em línguas, dormiu e foi para a glória. Então, o lado bom de toda essa tragédia que está para acontecer é: ela vai produzir crentes dessa estirpe. A perseguição vai produzir crentes de altíssima qualidade. Porque para não ceder, tem que ser cristão. Para não ceder, tem que ter nascido de novo.
E é nesses testemunhos que a gente duvida se a gente converteu, né? Porque a gente está com a topada no dedo, a conta da SEB atrasada e perguntando se Deus existe ou se Deus nos ama. Então, será que a gente está pronto para a perseguição mesmo? Malaquias 3, para a gente encerrar. Nem ministrei os dízimos hoje, tão empolgado que eu estava. Malaquias, capítulo 1, verso 6. Querido, no término do culto, os irmãos vão estar fazendo uma cantina lá no final da igreja. Participe, coopere com a comunidade. Tem uma finalidade de patrocinar o casamento de alguns dos nossos irmãos agora, no início de 2017. Eu esqueci de dar alguns avisos, dentre eles que os 2 pilares que nós trabalharemos fortemente em 2017 é discipulado e família. Então, por algumas pilhas, assim, da modernidade, a gente decidiu pintar essas paredes de preto, mas eu não estou gostando muito delas não, e nem do resultado. Eu acho que traz muita gente maluca, e gente maluca é muito bem-vindo, mas não traz a vozinha, porque eu estou ficando velho e eu não gosto mais de jovem. Então, cada macaco no seu galho, né? Eu sou bem velho e eu preciso de gente mais velha para andar comigo. Que eu tenho 35 anos e minha alma tem 70. 90. Obrigado, Keila. Tem 90. Então, eu acho que você não se escandalizou com essa parede preta, mas quando a sua avó vem e diz, meu filho, até gostei, mas não me identifiquei. Então, a gente quer trabalhar muito em 2017 o conceito familiar, a salvação do nosso seio materno, pai, mãe, filho, estabelecer estratégias missionárias e tal. E para isso a gente quer amenizar o sofrimento da aparência. Seu pastor já é esquisito. Aí ele vem, vê o muro grafitado, entra dentro da igreja e o muro é preto, aí pronto, aí prejudicou todo o processo. Então o evangelho é facilitador, porque o evangelho é agregador. Então a gente quer pintar essas paredes internas de branco para que a mãe, o pai, a avó venham e seja menos chocante o que a gente aparenta ser, até que eles descubram quem nós somos e relaxem. Quando eles descobrirem que eu sou tão velho quanto eles, aí vai ficar de boa. Vocês jovens estão entrando em conflito comigo, mas eu quero dar uma boa notícia para vocês. Sou velho, sim, e velho pra caramba. Então você precisa encontrar alguém mais novo na comunidade, porque seu pastor já foi. Seu pastor não é mais do rolezinho do play, não. Seu pastor quer falar de outros assuntos. Então, procura um irmão aí mais jovial e tal, que eu quero cuidar de família. E o irmão cuida de vocês aí. Tem muito irmão na igreja para caminhar juntos. Beleza? Então, a gente vai estabelecer esses 2 pilares. Como todo membro da Vivo por Ti pode ser cuidado e ser um cuidador, e ser um missionário, né? Ser um agregador. E de janeiro a dezembro a gente vai tratar só do núcleo familiar. Mas quando eu digo família, não pensa que a gente falar casa, a gente vai falar de tudo aquilo que agrega o conceito familiar, biblicamente falando. Então vai ser um ano bem bacana, bem produtivo. Todo o nosso conceito ele vai mudar, né? Departamento infantil, departamento missionário,
toda a nossa ação em 2017 tem por finalidade a formação da família, porque esse é o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho é a família. Ela foi o plano A de Deus, a igreja é o plano B, a igreja é o meio pelo qual Deus redime a família. Então a igreja não é o plano A é a família pecou, a igreja existe para devolver a família ao seu devido lugar. Então nos ajude aí, esses recados, né? Malaquias 1, verso 6. O filho honra seu pai, e o servo honra o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta ao Senhor dos Exércitos, a vocês, sacerdote, são vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira desprezamos o teu nome? Trazendo coisa impura ao meu altar, e mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao teu governador. Será que ele se agradará de você? Será que ele te atenderá? Até aqui. O que eu quero dizer com isso, por mais que não tenha ligação direta com a questão dízimo e oferta, Deus não vai responder o que verdadeiramente você não quis fazer. Porque quando você não quer fazer, por mais que você faça, você faz de qualquer jeito, e Deus não responde aquilo que é feito de qualquer jeito. É por isso que o culto a Deus tem uma liturgia, um padrão, desde o Antigo Testamento. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo disse que Deus é Deus de ordem e Deus quer ordem no culto. Quando profetizarem, profetizem 2 ou 3 e os outros julguem. Quando um orar em línguas, que haja quem interprete. Um tem salmo, um tem doutrina. Faça tudo com ordem e para finalidade proveitosa. Então, há uma ordem, por quê? Deus não quer que você faça o que você não quer fazer. Porque quando você faz o que você não quer fazer, você faz de qualquer jeito. Deus quer que você faça o que Ele mandou você fazer, mas que você quer fazer. E entender o porquê você tem que fazer, porque você quer fazer. E o Senhor já dá um trilho de temor. Eu sou o Pai? Senhor. Onde está o respeito devido a mim? Como que vocês ousam me obedecer do jeito de vocês? Me obedecer do jeito de vocês ainda é desobediência. Se eu dei uma estratégia e um plano, por que não seguem esse plano? Por que não fazem um negócio do jeito que eu mandei vocês fazerem? Aí ele repreendeu o sacerdote, aquele que fazia a oferta. Está fazendo a oferta, mas como está fazendo a oferta? De uma maneira que eu não ordenei fazer. Está fazendo a oferta com comida impura. Está fazendo a oferta com a mão mirrada, o animal cego e o animal aleijado, e não foi isso que eu pedi. Aí ele conclui dizendo, pegue aquilo que você está fazendo por mim, eu sendo soberano Criador, seu Pai, seu Deus, pegue o que você está fazendo por mim e vá lá no Hollenberg e veja se ele se agradará de você. E veja se ele te aceitará. Veja se ele receberá de bom grado o que você tem a dizer. E o que ele está dizendo? Se o Hollenberg não vai receber o que você está fazendo de qualquer maneira, você acha que eu vou receber? Se um homem, um comedor de feijão, não vai se agradar do que você está fazendo de qualquer jeito, por que eu sou obrigado a receber? Então eu quero falar para a congregação, querido, Deus só responde aquilo que é feito com temor e excelência, irmão. Por isso que a palavra é um modelo de obediência. Eu não posso obedecer a Deus do jeito que eu quero obedecer. Eu tenho que obedecer a Deus do jeito que Deus disse que quer ser obedecido. E que jeito, pastor, Deus quer ser obedecido? Está aqui a maneira de descobrir o meio pelo qual Deus quer ser obedecido.
E Deus só vai responder o que eu fiz se eu fiz da maneira dele, não a minha maneira. Porque, querido, quando eu amo, eu me atento. Quando eu honro, eu me atento. Quando temo, muito mais. Quem aqui ainda teme a autoridade? Fica desconcertado diante de uma autoridade. Levanta a mão. Sou o primeiro. Isso é o que? Temor, certo? Quando você está diante de uma autoridade, porque você é temor, você fala de qualquer maneira? Eu não estou em crime, eu não sou bandido e tal, mas não tem como não ficar nervoso diante de um policial. Porque ele é um opressor? Não, porque eu respeito muito. Então, minha única reação é, Senhor, pois não, isso fica na parede. Eu não me coloco diante dele dizendo, o que você quer? Seu rato, cinza. Não, quando há respeito, temor, o comportamento é diferente, querido. E Deus? Se eu estou respeitando um agente do Detran, se eu estou respeitando um policial, se eu estou respeitando um padre, um pastor, um gerente, um empregador, Deus. Então, às vezes, as coisas não funcionam para nós porque a gente quer obedecer a Deus do nosso jeito, querido. A gente quer fazer uma gambiarra da nossa obediência, da nossa oferta, do nosso amor, do nosso dízimo, da nossa esmola, do nosso chamado. A gente quer fazer uma gambiarra e achar que Deus vai aceitar a gambiarra que a gente fez. Quando o assunto é dízimo, aí que é gambiarra mesmo. E o pior tipo de gambiarra é dizer que o dízimo é coisa do Antigo Testamento. E como eu disse domingo passado, o dízimo é coisa do Antigo Testamento, sim. Por isso que você ainda está em desobediência quando é um dizimista. Lascou-se tudo agora. Porque se a lei era o ministério de morte, como diz Paulo, e a lei tinha um padrão de obediência, de comportamento, de santidade, tu acha, e porque cargas d'água tu acha, que na graça, onde Cristo é mediador de superior aliança, de superiores promessas, vai te permitir viver um estilo de vida inferior ao estilo de vida que você viveria se tivesse na lei. Então, se Moisés disse que Deus queria dos teus bens materiais 10% lá na lei, tu acha que porque Cristo veio e tu acha que tu vive de qualquer maneira e tu coloca isso na conta da graça, que Deus vai te permitir ser menos que um dizimista na graça? E quanto a isso, eu não estou falando de dinheiro em si não, irmão, de espécie, estou falando de estilo de vida. Cristão não é dizimista, cristão é tu dizimista, irmão, porque na graça a vida é totalmente de Deus. É um ministério de vida e não um ministério de morte. Se Moisés dizia, olha, há um nível moral para você atingir aqui na lei, o cristão diz, estou na graça, eu não entendo um negócio desse. Posso transar, ser libertino, eu posso não amar, não perdoar, não dizimar, não ofertar, não me preocupar com o outro, e eu concluo isso dizendo, estou na graça. Oxente, velho. Que lógica é essa? Você está dizendo que Moisés é superior a Jesus? Você é menos generoso obedecendo a Jesus? Meu Deus, com Moisés você era dizimista, em Jesus você é egoísta? Que loucura é essa? Olha, eu não sou dizimista porque dízimo é coisa da lei, é de Moisés. Meu Deus, você está dizendo que você obedece mais a Deus a partir de Moisés do que a partir de Jesus. Porque é isso, em outras palavras, a graça está te permitindo ser egoísta e na lei tu era dizimista. Que lógica, olha que doideira. A lei dizia, aquele que pecar contra Deus deve morrer.
E a gente está transando na graça, dizendo, estou na graça, meu Deus, que loucura, eu não entendo crente, crente é bicho doido, gente. Se brincasse com Deus no Antigo Testamento, morria, e agora a gente está num carnaval, numa festa de carnalidade. Eu faço o que eu quero, me comporto como quero, obedeço a Deus como quero, transo como quero, me descomprometo como eu quero, e quando a gente vai questionar o cristão, ele diz, eu estou na graça. Então, de fato, meu querido irmão, eu concordo, dízimo é coisa de Moisés. A coisa de Jesus é você por inteiro. Dízimo é o padrão mínimo da sua obediência financeira no Novo Testamento. Quem é dizimista aqui, eu quero dar uma boa notícia. Você ainda está em desobediência. Porque o que Deus quer que você seja aqui na graça? Generoso. Já não tem mais calculadora para obedecer a Deus. Quando está em aperto, dizendo, Deus, eu só vou entregar o dízimo hoje, é o padrão mínimo. Do tipo assim, em Jesus você não pode ser menos que em Moisés. Deus, eu não estou conseguindo esse mês não, tá? Vou dar só o dízimo, porque você se habituou a dar o dízimo aqui, a ofertar na vida do irmão ali, a honrar o teu pai, honrar a tua mãe, dar esmola na rua, comprar a cesta básica para quem precisa. Quando você vai calcular, você diz, meu Deus, eu ofertei 30% da minha renda esse mês, 40%, 50%. Por quê? Jesus Cristo rompeu a barreira da liturgia. Se o dízimo era liturgia, agora é coração na ponta da chuteira, irmão. É para mais, não é para menos, não. A graça não é para menos, a graça é para mais, irmão. A obra de Deus, a casa de Deus precisa? Está aqui meu dízimo. Percebeu o irmão em dificuldade? Vou ofertar aqui na vida do meu irmão. Soube que o outro está passando fome, vai lá e ajuda o outro. Lembra que tem um mandamento na palavra, honra pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Vou ajudar a minha mãe. Viu alguém na rua precisando, vou comprar um marmitex. Ei, qual é o teu nome? Senta aqui comigo, vamos comer. É isso que é a graça. Na lei não, você era robotizado, está aqui, ó. Graça é outra coisa. Graça é um estilo de vida que excedeu a lei. Consciência, coração, outra realidade. Amado irmão, vamos ficar de pé. Prepara a tua oferta, o teu dízimo, que Deus te abençoe grandemente. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, honramos o Teu nome, te agradecemos por essa noite, pela Tua palavra, pela Tua fidelidade, pela Tua lealdade, pelo testemunho do Teu Filho, o sangue, o nome, a cruz poderosa do Teu Filho, redimindo a nossa vida, trazendo a nós novidade de vida, uma outra realidade, uma outra cidadania, um outro DNA, uma outra maneira de enxergar as coisas. Obrigado por tudo que está acontecendo dentro de nós, por causa da Tua palavra verdadeira, ela não cai por terra sem que se cumpra tudo aquilo que o Senhor prometeu. Nos colocamos diante de Ti com temor e tremor, apresentamos os ofertantes, os dizimistas, as famílias dessa igreja, Senhor. Quem está trabalhando, prospera os negócios, quem não está trabalhando, abre as portas, concede respostas, Pai, ao clamor que os Teus filhos estão fazendo. O Senhor disse que daria pão àquele que come, o Senhor disse que daria semente àquele que semeia. Então nós obedecemos com fé, com adoração, com temor, mas com a certeza que o Senhor disse que a nossa semente multiplica e ela também nos abençoa. Então que portas sejam abertas na nossa atitude de fé em ofertar e dizimar em Teu nome. É a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe grandemente, querido. Traga seu dízimo, sua oferta. Até semana que vem. Deus te abençoe.